conversado, eu gostaria de, nesse momento, fazer algumas considerações finais em relação à nossa audiência. Primeira dela, ministro, é incontestável de que a portaria não atendeu o interesse da sociedade brasileira. Eu não vi um único setor da sociedade defender a portaria, a não ser aqueles que de forma, eu diria até desumana, apontam para a possibilidade de flexibilizar, eu diria até mesmo, a visão escravocrata que alguns têm. E nós não queremos nem flexibilizar e nem aceitar nenhuma visão escravocrata. Se o Supremo assim decidiu, ministro, se órgãos do próprio governo, o Conselho de Direitos Humanos, mandou carta que eu li aqui na tribuna, se todas as entidades que se debruçaram sobre a portaria têm um ponto de vista contra a portaria. A pergunta que eu quero encaminhar a Vossa Excelência, porque não temos mais tempo, eu vou lhe encaminhar por escrito 10 perguntas. Depois Vossa Excelência me responda. Não é como a gente diria, de uma boa iniciativa, Vossa Excelência percebendo que essa portaria não é bem-vinda pela sociedade brasileira, que Vossa Excelência revogasse essa portaria, revogasse de imediato, já que ela está suspensa. E eu tomo a liberdade de dizer, ministro, que aqui nós discutimos longamente a chamada PEC do trabalho de combate ao trabalho escravo. Ela foi aprovada por unanimidade. E ali, mediante o acordo, entrou um artigo que diz que o conceito poderia ser regulamentado. Como Deus existe, eu estava, ministro, fazendo uma palestra na Assembleia Legislativa de Alagoas, exatamente sobre o trabalho escravo. Quando eu soube que, por uma participação muito ativa do Prêmio Nobel da Paz da Índia, que, se não me engano, o nome dele é Kailash, ele veio ao Congresso, conversou com os líderes, falou com o presidente da casa e deram para mim ser o relator da regulamentação. O meu relatório está pronto, ministro. Amplamente discutido. Fizemos mais de 10, 20 audiências públicas com a sociedade, resolvendo essa questão do conceito de trabalho escravo. O que eu queria encaminhar a Vossa Excelência, eu vou lhe entregar cópia do relatório, pronto para ser votado, e Vossa Excelência sabe que o governo tem maioria aqui dentro, na Câmara e no Senado. Tem maioria. E se essa for a vontade do governo, a gente aprova. Eu lhe confesso, quando lá em Alagoas, na terra de Zumbi dos Palmares, quando eu recebi a informação, eu respondi: meu relatório está pronto. Trabalho escravo está proibido no Brasil. Foi isso que eu respondi. E depois de longos debates, esse é o relatório que eu quero lhe passar em mãos, ministro. Tenho certeza que, se houver vontade política de todos, nós não precisamos mais dizer que em terra que foram encontrados os trabalhadores sob regime de escravidão será desapropriada e ficará à disposição da reforma agrária. Nós não precisaríamos mais dizer, como existe aqui em São Paulo, e nós sabemos, principalmente no setor do vestuário, que empresa que foi encontrado trabalhadores sob regime de escravidão, ele perde a empresa e será entregue para a União, para investimento no combate ao trabalho escravo. Esse relatório, senhor ministro, muita gente participou. Então, eu não vejo mais motivo de uma coisa tão grave como essa, que eu me tomo a liberdade de dizer, que faz eu viagem no tempo e lembro dos meus antepassados, que chegaram a esse país sobre o chicote, os negros escravizados, que a gente via uma portaria
e não num projeto de lei que está pronto para ser votado, a gente, de uma vez por todas, proíba o trabalho escravo no Brasil. Senhor ministro, com todo o carinho que sabe que eu tenho com Vossa Excelência, que é gaúcho também. Claro que soou muito estranho, ministro. Exatamente naquela semana, aqueles dias, em que está se votando lá na Câmara o afastamento ou não do presidente, por crime assim, não foi por nós, pelo Supremo Tribunal provocado, naquela semana sai a portaria atendendo, eu não quero rotular ninguém, né? Atendendo uma parte da bancada de deputados federais. Não pegou bem, e você nem sabe disso. Todos nós que estamos aqui fomos à tribuna, questionamos. E por isso, ministro, que para isso tudo ficar desmanchado, eu diria, e nós caminharmos na linha da sua fala aqui, o ideal seria nós revogarmos essa portaria que já está suspensa, não pode ser aplicada. E vamos para o voto regulamentar de uma vez por todas essa questão. Então eu quero, sem citar aqui as 10 perguntas que eu vou encaminhar a Vossa Excelência, que a gente saia dessa visão de encaminhar portarias que, na verdade, alteram a lei. Porque a decisão da Justiça foi nesse sentido. A portaria não pode ferir a lei e o princípio maior, que é, no princípio da vida, que alguém possa escravizar o outro. Eu fui constituinte, esse princípio está lá na Constituição. E por isso, ministro, eu insisti muito com essa reunião para poder aqui ao vivo não fazer um monte de perguntas, os internautas querem entrar, são centenas de perguntas sobre o tema, e claro, 90% não concordando, eu diria 99% com essa portaria. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, nesse momento, no encerramento dos trabalhos, estou entregando aqui, é um relatório construído durante semanas e meses, eu diria, de debate com a sociedade brasileira. Inclusive com setores do Ministério do Trabalho, com os auditores fiscais, com o próprio, que já usou a palavra aqui hoje, Ministério Público do Trabalho, todos ajudaram na construção desse relatório. Se esse relatório, que resolve de uma vez por todas essa questão, for aprovado, nós não precisaríamos mais estarmos discutindo uma portaria. Então, o apelo que eu faço em nome da sociedade civil, e tenho certeza de todos aqueles que não são escravocratas, que nem existe isso no Brasil, queremos ou não existe. Um viés escravocrata muito forte. E eu não queria entrar no tema da reforma trabalhista, mas poderíamos entrar no outro dia, não é? Tem os artigos da reforma trabalhista que são inaceitáveis. O trabalho intermitente, até os empresários na Folha de São Paulo de ontem dizendo isso é um absurdo. Eu vi empresários e grandes empresários, porque ele diz como é que o trabalhador, que se ganhar, digamos, 17 horas ou 20 horas, no fim do mês ele vai ter que pagar para ter direito a ter a Previdência. Sobre o que ele recebeu, se for 17 horas, eu quero simplificar, se ele ganhar 17 horas no mês, ele vai ter que, no fim do mês, pegar o que ele recebeu e botar mais R$ 2,25 para pagar a Previdência. Tem que entregar tudo o que ele recebeu. E isto é trabalho escravo. É trabalho escravo. Mas é um debate que nós vamos continuar fazendo. Essa comissão, e a senadora Regina Souza me designou como relator, está discutindo o Estatuto do Trabalho, para construir um verdadeiro Estatuto do mundo do trabalho. Já fizemos 12 audiências públicas. Isso eu quero dar esse depoimento. E o ministro me autorizou, se eu não ia dar, porque eu sou muito fiel quando eu converso. Eu liguei para o ministro, que ele havia constituído uma comissão para discutir a lei aqui aprovada, no sentido de ajustar, regulamentar. Eu liguei para o ministro. Ministro, nós temos aqui com uma comissão, já estamos na 10ª reunião, ou 9ª na época. Ele diz, olha, pai, fica tranquilo, eu entendo que há controvérsia nessa questão e vou revogar a portaria. E no outro dia estava revogado. Sou obrigado a dar esse depoimento. Só que eu não ia dizer se Vossa Excelência não me autorizasse.
como Vossa Excelência me autorizou, no outro dia ele estava revogado. Então, na mesma linha, agora eu vou concluir, porque eu sei que o seu tempo terminou, ministro. Fica aqui o pedido, mais uma vez, desse senador, seu amigo lá do Rio Grande, lá dos campos de cima da serra, lá, de que Vossa Excelência poderia fazer um gesto de revogar essa portaria, ela está suspensa. E digo mais, não é que tenha que aprovar exatamente como eu estou propondo aqui, que a gente se debruce sobre esse relatório, convidando o setor e da sociedade, até no seu gabinete, se achar necessário, ou na comissão, a gente, de uma vez por todas, resolver essa questão, de forma tal que todos nós possamos dizer ao país, meu querido Brasil, minha querida pátria, aqui, nessa terra de Zumbi, aqui, nessa terra de tantos homens e mulheres que têm compromisso com a humanidade, aqui não tem trabalho escravo. Muito obrigado, ministro. Agradeço a presença e lhe entrego em mãos o documento. E queria, se Vossa Excelência puder só me dar um recebido.